Bom, vamos lá. O post é esse daqui, tá? Agora é a parte B. A gente vai utilizar o mesmo esquema que a gente já tinha visto, justamente para quê? Para a gente poder fixar isso daqui, tá? Uma coisa importante, pessoal, sempre, quando vocês forem fazer select, não adianta começar sem entender as tabelas que você tem, tá? Porque dessa maneira que a gente já tem, e como a maioria das vezes é o que vocês vão pegar um banco de dados já pronto, tá? Eu raramente pego um banco de dados novo hoje para eu trabalhar do zero, para eu pegar, modelar, é muito difícil acontecer isso. Eu já pego o quê? Com um banco de dados montado. Por quê? Porque a empresa já está trabalhando lá. Só que só saber fazer select não resolve às vezes muita coisa. O que você precisa entender é o jeito que as suas tabelas estão trabalhando. Que dado tem dentro dessas tabelas? Quais são as regras, né, que se aplicam nesses dados que estão gravados? Como você sabe isso daí? Através de documentação. Então, se o analista de sistema, analista de negócio fez toda a documentação certinha para vocês lá em UML, sendo utilizado lá na engenharia de software, vocês vão ter uma documentação sobre essa daí. Não tenho documentação, eu tenho o meu banco lá e eu preciso fazer relatório dele. Você vai ter que ir lá no usuário e perguntar para o usuário entender o que o cara faz, para entender um pouco do como está sendo guardada essa informação. Ah, o usuário não sabe. Não adianta, você vai chutar, vai fazer a select certa, vai rodar o seu resultado e às vezes não vai estar certo com o negócio da empresa. Tá? A parte mais difícil é entender as regras de negócio que a empresa tem. Como estão sendo guardadas esses dados. Geralmente não vai ser tudo claro, não vai ser tudo bonitinho que vai estar lá, certinho, pra você pegar e já fazer o select. Vai ter banco lá zoadaço, e aí você tem que se virar para pegar e fazer o select certo. Senão é você que vai estar errado. Tá? Depois que o banco está construído, pessoal, é um parto. Mas é um parto imenso você pegar e fazer com que eles consertem isso daí. Geralmente nunca mais conserta, vai ficar lá o resto da vida do sistema. Por quê? Porque alguém modelou errado. Logo no começo do sistema, alguém foi lá e modelou errado, não pensou direito. Tá? E isso é mais comum do que vocês pensam. Muito mais comum. Tá? Enfim. Bom, a junção antiga, que é o que a gente acabou de ver, seria essa daqui, ó. Tabela 1, tabela 2, e na minha condição where eu coloco o quê? A igualdade. Correto? Isso daqui eu não estou fazendo junção de tabela? Não funciona? Funciona. Mas existe uma nova sintaxe para a gente representar aquilo ali, ó. Que é o que a gente chama de join ou inner join. O inner join é a mesma coisa se eu colocasse isso daqui, ó, na minha cláusula where. Eu não consigo colocar as duas aqui, tá? Não vou conseguir. Ó, where tabela 1 ponto coluna igual a tabela 2 ponto coluna. Seria a mesma coisa que eu fizesse isso daqui, ó. Inner join tabela 2 on tabela 1 ponto coluna igual a tabela 2 ponto coluna. Tá, mas no meu where aqui, ó, eu tenho menos linhas a serem escritas. Realmente, você vai ter menos linhas. Só que o novo padrão de como a gente escreve SQL é dessa forma aqui. Tá? Logo no from, eu já consigo fazer o quê? A ligação de chaves entre as minhas tabelas. Ó. Isso é que é interessante. Na cláusula where, eu deixo realmente, né, só o quê? Para que as linhas sejam filtradas. Só deixo o quê? A parte de seleção de dados. Correto? O inner é a igualdade, pessoal. Eu tenho que ter o dado tanto na minha tabela 1 quanto na minha tabela 2, que estão aqui, ó. Tá? Qual é a igualdade dessa coluna que vocês tiverem aqui, ó? Coluna 1, coluna 2. Ou coluna 1, coluna 1, porque são de tabelas diferentes. Né? Correto? Então, essa mesma consulta aqui, ó, desse modo que a gente viu,
Hoje ela é escrita desse jeito aqui, ó. Tá? Vamos lá. Select. Select. Nesse caso aqui eu não consigo escrever, porque tabela 1 e tabela 2 não existem aqui no meu banco. Tá? Mas aqui, ó, a gente vai ter outros exemplos, justamente com o HE. Bom, no modo antigo, para se gerar produto cartesiano, era simplesmente fazendo isso daqui, ó. Select first name, department name from employees, department, sem ligação de chave nenhuma. Ele já faria o produto cartesiano. Legal, funciona? Funciona. No novo jeito de se escrever produto cartesiano. Select first name, department name from employees, cross join departments. O que ele está fazendo aqui? Produto cartesiano. O que é melhor? Vocês vão ver mais hoje desse jeito aqui a ser escrito. Apesar de eu nunca ter visto esse cross-join, está escrito em algum código de sistema. Tá? Por quê? Porque é muito pouco usado só fazer o produto cartesiano. O produto cartesiano, pessoal, eu usei 2 vezes só na minha vida, para vocês terem uma ideia. E eu já fiz bastante select, hein? Tá? São coisas que realmente, assim, pô, dá para usar? Dá. Mas é muito difícil você conseguir alguma coisa que use cross-join. Uma das coisas era o que? Por exemplo, eu tinha atendimento em postos de atendimento. Eu tinha um horário, certo? Padrão. Então, os agendamentos eram feitos de meia e meia hora. 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 10 e meia. Depois, 11 horas, 11 e meia, meio-dia. Aí da meio-dia a 1, não tinha nada, era intervalo lá de almoço dos postos. Depois, 1, 1 e meia, 2, 2 e meia. Então eu tinha uma tabela de horários. Todos os postos de atendimento atendiam em todos esses horários. Eu fiz o quê? Um cross-join disso daí. Era um posto de atendimento atendendo em tais horários. Pronto, resolveu o meu problema. Com cross-join, consegui utilizar isso daí. Isso foi um dos jeitos. Isso foi uma das utilizações. A outra vez eu não lembro, sinceramente, mas eu cheguei a usar mais uma vez, depois nunca mais. Tá? Então é difícil. Somente o cross-join sozinho, o produto cartesiano sozinho, é difícil você usar uma funcionalidade dessa daí. Mas dá, sabendo utilizar, dá para fazer. Tá? Selecionando, então fazendo isso daqui, ó. Select, first name, vírgula, department name, from employees, cross join, departments. Aqui eu estou igualando chave de uma tabela igual a outra tabela? Não estou igualando. É por isso que ele faz aqui, ó, produto cartesiano. Tá, ó. O Alan trabalha em payroll, aqui é um departamento. O mesmo Alan, que vai estar mais para baixo aqui, ó. Ih, não peguei ele. Vamos pegar um desde o início. Kelly aqui, ó, trabalha em departamentos retail sales. A mesma Kelly, que é para estar aqui embaixo em algum lugar. Vamos lá, Kelly, de novo você. Faz, tem função. Aqui, ó, a mesma Kelly trabalha o quê? No departamento recruiting. Correto? Então ele está fazendo o quê? Todas as linhas multiplicado por todas as linhas das duas tabelas. Se eu tivesse 3, ele ia multiplicar pelas 3 tabelas, todas as linhas. Correto? Então a gente tem
essa característica aqui, ó. Tá? Isso daqui é igual a isso. Porém, isso daqui é do meio antigo, isso daqui é do meio novo, que a gente escreve, a sintaxe nova. Gerando registro de conjunções idênticas. A junção idêntica é o quê? É igualdade, não é? Nós colocávamos onde aqui, ó? Nós colocávamos a igualdade no where. Correto? Agora, para esse tipo de consulta, nós vamos colocar onde? A igualdade no from. Ó, nem tenho condição where aqui, ó. Fazendo dessa forma, nem preciso colocar minha condição where aqui. Eu só deixo realmente para a seleção de linhas que eu quero. Where sexo igual a m. Or, sei lá, ou end, né? Cor igual a azul. End, sei lá. Tá? Casa maior que 10. Número 10. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, ó. Quem é que está fazendo a igualdade para mim? Esse comando aqui, ó. O inner join. On employees.department ID igual a departments.department ID. Ó, minha condição era que eu não tenho. Dessa forma aqui, é a mesma que essa. Tá? Bom, vamos lá então. Select. First name. Employees. Department ID. Departments. Department ID. Department name. From employees. Inner join departments. Inner join departments. Agora aqui vem a minha igualdade. On employees department ID igual departments department ID. Correto? Ponto e vírgula. Ó, agora aqui, o que ele fez? Fez a junção de igualdade entre as tabelas. Com o inner join, eu tenho igualdade tanto no campo Employees Department ID e Departments Department ID. Tudo bem, pessoal? Esse inner join aqui como funciona? Eu preciso ter o dado nas duas colunas aqui, Department ID da tabela Employees e Department ID da tabela Departments. Olha, depende muito. Depende muito de como está modelado o seu banco. Deveria ser o mais usado, mas dependendo de como for, cara, não é. Tecnicamente, uma tabela pai, ela só pode, uma tabela filha só pode existir se existe um pai associado. Ou um registro filho só pode existir se um registro pai for associado. Eu já vi modelagem que quebra essa regra, cara. Aí você não consegue utilizar o inner join para esses casos. Não dá. Tá? Deveria ser o mais usado. Mas dependendo de como está modelada a sua base, você não vai conseguir utilizar ele. Tá? Para as boas modelagens, geralmente o inner join é o mais usado. Correto? Mas dependendo de como está a criticidade dessa modelagem, você não consegue. Bom, aqui, pessoal, quando a gente utiliza a condição AND, correto? Ó, nesse caso aqui seria a mesma consulta na sintaxe antiga, AND first name igual a Diana. Transformando essa SQL aqui para a nossa condição nova, para a nossa sintaxe nova, seria isso daqui, ó. Select employee ID first name, department name from employees, inner join departments,
On employees.department.id igual a departments.department.id. Agora, aquela condição where lá de cima fica isolada aqui, ó, where first name igual a Diana. Correto? Por quê? Porque na minha cláusula from agora, ela fica específica para trabalhar com o quê? Com a seleção de tabelas. O seu código SQL fica mais organizado desse jeito. Você sabe que o from é destinado para resgatar tabelas e fazer igualdade de chave entre elas. No where, a gente tem o quê? A seleção, somente seleção de dados. Where first name igual a Diana, or last name igual a Silva, end, idade igual a 25, or cidade igual a Jundiaí, correto? Aqui a gente colocaria todas as nossas condições no where especificamente. Tudo bem aí? Legal. Entendidos? Sim? Muito bem. Se a gente fizesse isso daqui, ó. Select Employee ID, First Name, Department Name, From Employees, Inner Join, Departments. Vocês concordam que aqui eu já tenho duas tabelas? E agora eu preciso igualar as chaves dessas duas tabelas. On Employees .department ID igual departments .department ID. Enter. End. First name igual a Diana. Aqui tem que ser maiúscula e minúscula, tá? Essa consulta funcionaria? Não? Aqui eu acho que eu escrevi errado, né? Departments.department.id invalid identified. Então, deixa eu ver o que eu escrevi errado aqui. Select Employee ID, First Name, Department Name, From Employees, Inner Join, Departments on Employees, Department ID igual a Departments. Aqui, ó, escrevi errado aqui, faltou um T. Me ferrei, né? Tem que escrever de novo. Select Employee ID, First Name, Department Name, From Employees, Inner Join, Departments, on Employees, Department ID igual a Departments, Department ID, and First Name igual a Diana, que é o que a gente estava vendo. Ponto e vírgula, Enter. Funcionou? Funcionou. Mas não tinha que estar no where essa condição aqui? Deveria estar no where. Mas a select
na minha função de igualdade no from também pega, tá, pessoal? O que é melhor? Você organizar essa informação sua. Ah, aqui eu tenho seleção de dados, a seleção deixa no where, realmente. Aqui eu tenho o quê? A parte de resgatar essa informação da onde? Da tabela employees e da tabela departments. Então, só deixa o from para isso daí. Tá? Fica mais organizado o seu código. Tá? Em algumas situações, eu precisei já utilizar, tá, a minha condição de igualdade ou não igualdade aqui no from. São poucas exceções, tá, que você tem que utilizar esse recurso. Mas sempre que possível, utilize no where, justamente para a sua select ficar o quê? Mais limpa. Tá? Então, ele aceita? Aceita. Mas, pensando em legibilidade da sua select, separem os assuntos. Fica mais claro você colocar cada assunto na sua cláusula. Correto aí? Oi? É melhor você fazer no where. Porque aqui, ó, eu coloquei end first name igual a Diana, né? Eu coloquei aonde isso daqui? No from, ó. E ele fez? Fez. Ah, não, tudo bem. Mas o prédio do casal não. Fica no from, né? No caso aqui, ó. No from, dentro do from eu tenho as duas tabelas e na igualdade eu tenho no on as duas igualdades. Fica aqui mesmo. Isso aí é melhor no where. Não, no where é só isso daqui, ó. O first name igual a Diana. Fica sendo melhor aí. Tudo bem aí, pessoal? Então, temos essa possibilidade, mas, se possível, tratem essa possibilidade do quê? De colocar realmente cada assunto na sua cláusula, tá? Bom, aqui a gente tem o quê? Unindo mais de uma tabela, né? Mais de duas tabelas em sintaxe. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho o employees, eu tenho o jobs e eu tenho o departments, correto? Se eu tenho 3 tabelas, eu tenho quantas junções? 2. 1, 2, ó. Legal. Esse é o jeito antigo de a gente conseguir fazer junção de mais de 2 tabelas. Como a gente faria no novo? Desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma tabela, 2 tabelas, 3 tabelas. Se eu tenho 3 tabelas, quantas junções eu tenho? 2. Uma junção, 2 junções. Correto? O inner join, pessoal, depois que você igualar com 1 a sua chave, já é direto aqui de novo, ó. Inner join, o nome da outra tabela. On, o nome da sua tabela que você já colocou aqui em algum lugar, igual a o nome da sua tabela, ponto, né? O nome do seu campo que você está colocando aqui no novo join. Correto? É dessa forma que a gente faz 3, 4, 5, 10 ligações. Legal? É dessa forma aqui, então, que é a sintaxe nova de a gente conseguir fazer ligações entre tabelas. Correto? Lembrando, pessoal, o select só faz seleção de dados. Tá? Estamos ligando manualmente esses dados justamente para quê? Para a gente poder relacionar esses dados. Tá? Já que dificilmente a gente vai ter esse dado em uma única tabela. A gente vai ter em mais. Beleza aí, pessoal? Entendidos? Sim? Bom, esse daqui, ó, era um jeito de a gente fazer junção não idêntica, correto? A junção não idêntica é justamente aquela junção que a gente não utiliza o igual. Nesse caso que a gente deu o exemplo, foi o quê? Foi o between, ó, que foi utilizado. E nós estávamos colocando, na maneira antiga, aqui, ó, na nossa cláusula where. Como a gente faz junção não idênticas da maneira nova, da nova sintaxe?
basicamente a mesma coisa, mas fazendo o quê? Ó, employees e não posso colocar inner join. Se eu colocar o inner join, quer dizer de igualdade. Join, simplesmente join. Jobs J. Duas tabelas, vocês concordam? On e.salary between j.min_salary and j.max_salary. Pronto, fizemos o quê? Uma junção não idêntica na cláusula from. A mesma coisa entre um e entre outro. Ó. Os dois são iguais. Só que dei a preferência de fazer o quê? Na sintaxe nova já. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Beleza. Junção externa. O que é uma junção externa mesmo? Quando o meu dado numa tabela não necessariamente precisa ter ele para ser mostrado no meu resultado. Nesse caso aqui, ó, que é o que a gente já viu, o maisinho aqui não está no lado da tabela E, correto? Quem é a tabela E? É a tabela Employees. Ó. Esse Department ID da tabela Employees, o que acontece? Pode ter ou não o dado para se mostrar no resultado. Correto? Isso é a junção externa. No caso da nova sintaxe, em vez do maisinho, a gente utiliza esse cara aqui, ó, left join. O inner join não é igualdade, correto? Eu preciso ter o dado tanto em uma tabela quanto na outra. E o left join? O left join, quem é a tabela à esquerda do join? Ó, isso daqui é uma coisa interessante, que eu pelo menos aprendi dessa forma. Tá. Notepad. Vou escrever esse cara aqui, ó. Select e.firstname d.department ID department name from employees. Esse employees a gente não está apelidando ele de E left join departments D on e.department ID igual a d.department ID. Tá mais ou menos igual ali, né? Correto aí? Legal. Nós estamos falando que isso daqui é um left join. Agora, se a gente colocar isso daqui na mesma linha, ó, isso daqui é minha tabela E, vocês concordam? E isso daqui é minha tabela D, ó, departments. Beleza? O que acontece aqui? O meu join, ele não está aqui, ó. O meu left é o quê? Esquerda. Qual é a tabela que está na esquerda do join? Employees. Employees. Essa tabela aqui pode ou não ter o dado. Correto? Se tiver o dado, ele relaciona. Se não tiver o dado, ele não relaciona. E acabou, e traz o resultado. Correto? Então é desse jeito. Se a gente tem o left join, é muito provável que a gente tenha o que também? Right join. Right join. Legal. Mudou alguma coisa? Mudou. Esse cara aqui é o join. Quem é que está do lado direito do join? Departments. Departments. Pode ou não ter o dado. Correto? Então, muda a sintaxe, pessoal. Se eu coloco left, muda a resposta. Se eu coloco left,
O SQL começa a entender que a tabela da esquerda pode ou não ter o dado. Se eu coloco right aqui, ó, certo? Significa que a tabela da direita pode ou não ter o dado. Então, isso daí modifica o seu resultado. Correto? E se eu tenho o inner aqui, ó? Mesma coisa, não é? Se eu tenho o inner, o que quer dizer para o select? Ambas precisam ter o dado. Se uma não tem e a outra tem, não vai para o resultado. As duas tabelas precisam ter o dado. Tudo bem aí? Então, vamos escrever esse cara aqui, ó. Select. E.firstName. D.department name from employees e left join departments de on e ponto department ID igual a d.department ID. Beleza? Enter. Vamos ver o resultado desse cara aqui, ó. Ele conseguiu relacionar o first name e o department name, né, ó. First name e department name. Se tem dado, os dois tiveram. Tem dado, os dois tiveram. Tem dado, os dois tiveram aqui, ó. Se tem o dado, beleza. Olha esse cara aqui, ó. Kimberly. A Kimberly. Coloquei left join ou right join aqui? Eita, cadê minha consulta? Left. Então, pessoal, eu expliquei ao contrário para vocês. Kimberly, ó, é a minha tabela E, não é? The Employees. Kimberly, se é da tabela Employees, tem que ter o dado. A outra que está do outro lado, não necessariamente. Tá? Expliquei ao contrário. Então, aqui, ó. Left join, mais uma vez. Vamos nos redimir. Left join. Legal? Tabela left é quem? Do join aqui, ó. Tabela left é a minha tabela employees. Correto? A tabela left, que é a tabela da esquerda, tem que ter o dado. Ela é a tabela que precisa ter. A tabela oposta, que é essa aqui, employee, a department, pode ou não ter o dado. Tá? Então, essa é a diferença. Legal. A tabela right, aliás, a sintaxe right. Meu join está aqui. Quem é que está à direita do join? A direita do join está na departments, correto? Legal. Departments tem que ter o dado. Tem que ter. A tabela que está oposta do right, que no caso é employees, pode ou não ter o dado. Correto? Beleza aí, pessoal? Então, essa última parte aqui, ó, da explicação que realmente está valendo. Eu tinha explicado ao contrário para vocês. E o inner join? Continua a mesma coisa. Tem que ter o dado tanto na tabela da esquerda quanto na tabela da direita. Firmeza aí? Beleza, pessoal? Então, ó, nós temos o left join, o right join, tá? E finalmente vamos ter o que? A autojunção. Na autojunção, eu não colocava aqui, ó, na minha condição where, apelidando a mesma tabela com dois nomes aqui, ó. Correto? Agora o que a gente tem aqui? Tá? Basicamente, um left join, aqui, ó, apelidando a mesma tabela, o employees e employees,
tá? Com nomes diferentes, apelidos diferentes. Ou aí eu faço a ligação de chaves entre elas aqui. A gente vai ter o mesmo resultado, tá? Isso daqui é como o Oracle trabalha e dessa forma o SQL Server também vai atender. Tá? O Oracle tem um outro jeito de se trabalhar também tabelas autorrelacionadas. A gente vai ver depois, mais tarde, quando a gente começar a ver mais sintaxe de comando SQL. Tá? E aí é só o Oracle que vai trabalhar desse jeito, os outros bancos não conseguem. Tem que fazer dessa forma aqui para ficar compatível. Beleza aí, pessoal? Perguntas? Não? Entendido essa parte de ligações entre tabelas, ligações idênticas e não idênticas, diferença do left, do right e do inner, correto aí? O porquê precisamos fazer o quê? Ligações entre tabelas, tá? Dá para utilizar no from a ligação? Dá, e é a maneira correta. Dá para utilizar no where? Dá, é a maneira antiga. Correto? Sem problemas aí, pessoal? Você consegue fazer o alto Você consegue fazer com uma outra sintaxe o autorrelacionamento no Oracle. Dá para fazer, sem ser esse comando aqui que a gente está usando. É outra sintaxe. Tá? Que hoje a Oracle utiliza bastante isso daí. Então, esse cara aí, ele vai fazer um trabalho para, e se ele não tiver um filho, Não entendi. o gerente não Exatamente. Por quê? Porque vai chegar o cargo do presidente. O presidente não tem nenhum gerente. Correto? Aí, o manager first name ali, ele vai ficar em branco. É sinal que ele não tem ninguém acima dele. Tá? Tranquilos aí, pessoal? Depois do intervalo, então, a gente continua. Beleza? Oi. Tem a ISO daquele... Tem, cara.